Mídia coloca Flamengo como favoritaço diante do Vasco. As duas equipes se enfrentam neste sábado, às 21h45, horário de Brasília. Fala, nação, vamos trazer todas as informações do Flamengo. Tem a provável escalação. Felipe Luiz bate cabeça, pois tem jogadores machucados e, é claro, ainda vive o dilema de poupar ou não neste início de temporada. Na sua opinião, Felipe Luiz tem que ir com o que tem de melhor, ou vocês acham que mesclar a equipe nesse momento é a melhor opção? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Portanto, vamos acompanhar tudo sobre Flamengo e Vasco agora. Vamos então para o Rio de Janeiro atualizar as duas equipes nessa expectativa para mais um clássico pelos estaduais do nosso Brasilzão. O Flamengo com uma sequência, não é, Pedro, de clássicos e vem, claro, de uma boa vitória, 1-0 em cima do Botafogo. Tem mais um pela frente agora. Exatamente. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um beijo para a Mari novamente. Abraço aí, Jailson, Marra, todo mundo com a gente nesse Sport Center. É o fim dessa sequência de clássicos agora? A gente pode falar assim? Acho que sim. Porque teve Fluminense, Fla-Flu, 0-0, venceu o Botafogo por 1-0 no clássico do Catiripapo no meio de semana. E agora vamos ter amanhã no Maracanã, 21h45, jogo que trocou de horário por conta do calor, esse Flamengo e Vasco, o primeiro clássico dos milhões de 2025. Então vai ser esse confronto bem interessante, sempre aguardado com muita expectativa aqui no Rio de Janeiro, esse confronto entre Flamengo e Vasco. O Felipe Luiz muito provavelmente vai ainda dar uma rotacionada, uma rodada no seu elenco para segurar um pouco alguns jogadores. Alguns ele tem problema mesmo, o Alexandro com essa questão muscular, ainda tem a lesão de grau 1 na coxa esquerda, o Juninho teve um edema na coxa, saiu muito cedo no clássico contra o Botafogo, o Ayrton Lucas ainda com trauma, então é o momento de observar, rodar mesmo, o que ele pode fazer na equipe, fazer alguns testes, quem sabe, porque o Flamengo tem 17 pontos, está na liderança, se vencer o Vasco até pode garantir, dependendo dos outros resultados, o primeiro lugar geral, que dá a vantagem ali, especialmente nas semifinais, né? Então, de 2 empates, enfim, 2 resultados iguais. Então, o Flamengo conta com essa vantagem no momento. Felipe Luiz treinando ainda pela manhã agora o time no Ninho do Urubu, para, de fato, observar quem vai poder entrar contra o Vasco. Como eu disse, como eu tenho repetido, está chegando ali nos momentos finais de poder fazer esse revezamento com maior tranquilidade, porque depois a régua, a exigência, que já existe, mas ela sobe depois com decisão de título, semifinal, final, Brasileiro e Libertadores. Bruno, Mari. Porque aí quando chega na final, aí também todo mundo quer jogar. Lembra no passado, com o Nova Iguaçu, mesmo com a vantagem, o Flamengo jogou com a equipe principal para o pessoal sair na falta do título, né, Mari? O clássico é dos milhões, mas o momento é de centavos pro lado do Vasco da Gama. Ô, Rodrigo Jufo, atualiza pra gente. Oi, Mari, Bruno, amigos do Sport Center. A primeira semana decisiva do Vasco já é em fevereiro, logo no segundo mês do ano. Afinal, o time vive agora 2 clássicos pelo Campeonato Carioca, amanhã contra o Flamengo, e no meio deles uma decisão contra o União Rondonópolis, valendo vaga na Copa do Brasil. E lembrando que o empate não classifica mais o Vasco, tem que vencer lá em Cariacica para poder garantir vaga na próxima fase da competição. No final de semana seguinte, pega o Botafogo, e que aí esse jogo pode valer uma vaga direta nas semifinais do Campeonato Carioca. A notícia é boa para o jogo contra o Flamengo. Afinal, o Felipe Coutinho treinou normalmente depois de ser poupado contra o Sampaio Corrêa, pelo aquele desconforto muscular que ele sofreu contra o Fluminense, e ele deve voltar para o time titular, ele deve começar o jogo diante do Flamengo. Outra novidade é o meia Paulinho, que também foi poupado contra o Sampaio Corrêa. Ele não teve nenhuma lesão, só foi pela sequência de jogos, e era um jogador muito importante para o meio campo do Vasco, e com isso o Fábio Carille poupou contra o Sampaio Corrêa para ele chegar a 100% diante do Flamengo. Uma novidade contra o Flamengo deve ser a contratação da temporada, o Maurício Lemos, que ainda não jogou. O zagueiro chegou do Galo, mas estava fazendo só um trabalho físico para poder chegar no mesmo nível de atividade física da equipe e poder estrear 100% junto com o elenco. O Maurício Lemos deve ser relacionado pela primeira vez contra o Flamengo agora nesse clássico e deve ficar à disposição do Fábio Carille. Então aí o Vasco vive uma sequência dificílima nessa semana, que pode valer tanto a classificação na Copa do Brasil
e no Campeonato Carioca ou a eliminação nas duas competições. Mari, Bruno. A loucura que é o futebol brasileiro, né? Realmente um jogo pode definir a vida aí pro Vasco da Gama. Obrigada, então, ao Pedro e também o Rodrigo Jufo. Nos últimos 10 jogos entre Flamengo e Vasco, 7 vitórias pro Flamengo, 2 empates e 1 vitória do Vasco. 20 gols do Flamengo, 7 gols do Vasco. Tudo bem que só um jogo ali do Mr. Boina já sobe a média ali de... Foram 6. Já complicou toda a história. Mas até se você tirar, iam ser 14 gols. O dobro, 7. Né? O dobro. Mesmo assim, né, a vantagem... O Mr. Boina ali entrou, fez história e foi embora, né? Pelo amor de Deus. Tão legal era o Boina, né? A gente já pensava várias coisas, né? Referências, figurino. O cara vem... E tinha uma galera, torcedor do Vasco, que na época já tinha comprado o Boina e tudo. Mas e aí, a diferença entre eles hoje é essa, Jailson? A perspectiva é de uma desvantagem assim, de uma diferença assim? Vem sendo assim nos últimos anos. A vantagem, Flamengo, a gente consegue ver pelos números, até pelo peso dos nomes que tem nos dois elencos. Sim. E no momento, mesmo que o trabalho do Felipe Luiz seja recente, ele já tem mais tempo, já tem 2 títulos e já tem basicamente a leitura toda do que tem na mão, que ele pode usar, as variáveis que ele pode utilizar taticamente com esse time do Flamengo, diferente do Carille. O Carille acabou de chegar, ainda está descobrindo algumas coisas, está faltando, e a gente está falando aqui, está faltando jogador de velocidade, ele está tentando se virar para conseguir fazer com que esse time do Vasco jogue sem esses atletas de velocidade, e ele está encontrando dificuldade. Então, para mim, mantém a diferença. Para mim, o Flamengo continua à frente do Vasco. Sim. E até nas necessidades, olha como a diferença é tão grande. O Vasco precisa de jogadores de velocidade. A discrepância é tão grande que você vai pro Flamengo. Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique, Michael, Plata. Cara, você vai fazer aqui isso que a gente lembrou. Todos esses bons, né? Jogadores de velocidade. Estamos 6 aqui, né? 6. Essa é a discrepância. Está sendo deslocado para jogar centralizado porque tem muito jogador de velocidade. Uhum. Quando aconteceu a gente estava prevendo o jogo entre Flamengo e Fluminense, né, Marra? A gente falou assim, o jogo, a desvantagem também é enorme, mas o jogo para o Fluminense pode encaixar. E o Fluminense conseguiu segurar o Flamengo. A gente consegue enxergar isso no Vasco? O Carille é um cara que costuma montar defesas. Acho que esse é um trunfo. Porque se for olhar agora, Bruno, a diferença é grande. Uhum. E o Flamengo está com a confiança lá no alto, o time tem jogado bem. Os números de defesa ali, de ter sofrido 5 gols na temporada, vale lembrar que o Flamengo não começou com seu time titular, né? Era um time de meninos, sofreu gol aí algumas vezes. O Flamengo até demora algumas rodadas até a primeira vitória. Depois que vem o time de cima, o time do Felipe, aí a diferença é incrível. E, pelo contrário, o Vasco começa bem e depois vem caindo. Então, assim, antes da bola rolar, otimismo pro Flamengo e pessimismo pro Vasco. O trunfo é o Carille, pensando no Vasco. O Carille sabe o tamanho do clássico, já disputou 500 clássicos aí. Em desvantagem também, né? Em desvantagem também. Já conseguia fazer o time ser mais pegador, jogar no erro do adversário. Mas, para mim, assim, o que eu vejo hoje é um risco muito grande você ficar com a linha muito baixa, trazendo o Flamengo para jogar perto da sua área. Uhum. De uma hora para outra sai um gol. E se sair um gol rápido, a tendência é que saia outro. E por aí vai. O Flamengo está lotado de jogador bom. Acho que sua estratégia tem que ser muito positiva, muito assertiva. Você não pode bobear. E tem outros pontos. Para mim, ainda vejo hoje que na cabeça do Carille tem dúvidas. Porque se ele tivesse, o time não está jogando bem, mas eu sei o que eu quero do time, eu tenho dúvidas. Se ele sabe mesmo e se ele conseguiu montar o melhor Vasco. As informações do Jufo são boas. A volta do Paulinho encorpa meio campo e dá saída, dá tranquilidade, e especialmente o Coutinho. Aí, onde o Coutinho? Então, é no ataque ou é à frente dos 3 volantes? Mesmo se não for no ataque, não dá para o Coutinho ficar voltando. O outro atacante, que ficar do lado do Verratti, ele que se vire para voltar. Não dá para o Coutinho ser desgastado no jogo. Então, se vai voltar, volta em 4-4-2 com o Coutinho adiantado. Alguém cuida do dele lá. Alguém marca o espaço dele.
E mesmo ele jogando na frente, como atacante. Mesmo se ele jogar no meio. Podia tanto ser o Rony, Aí ele né, adianta. pro Vasco. É a peça. Vasco precisava muito. É o que o Rony faria, né? É a peça que encaixaria ali, né? Encaixaria. Porque é um atacante que ia incomodar a defesa, que ia voltar, Que ia Voltar correr pra pelo marcar. cara, né? que ia Porque correr pelo time inteiro. Sim. Mas assim, tava um texto aqui, né? Um GC que tava assim, do Carille ter que dar uma resposta no Clássico. É também muito difícil, né? Pô, Difícil. Nesse momento, ô Carille, eu preciso de uma resposta. No Vasco da Gama, nesse momento, é contra o Flamengo. Eu posso falar uma bobagem assim? Eu espero mais que o Vasco dê uma resposta pro Carille no Clássico. Assim, se o Carille perder o Clássico... Você diz de encaixe, né? Imagina o Carille ligou a TV e falou... E até de "Putz, direção grila." também. Falei, gente, vou responder calma. o quê? É A agora. gente precisa caminhar, não adianta ficar trocando. Não, eu tô falando de encaixe tático. Uma resposta do Carille por conta do encaixe que pode O Carille, acontecer. sim, e ele pode dar. Sim. Só que é preciso o Vasco entender que a diferença entre os dois é grande hoje em dia. O Felipe Luiz tinha dado a entrevista coletiva depois do jogo contra o Fluminense, falando que era, não necessariamente com essas palavras, mas assim, muito mais fácil você ser o time que tem que destruir do que ser o time que tem que construir, que é, você não precisa propor o jogo. Vai ser mais fácil para o Vasco, então? Se é mais fácil ser o time que tem que destruir e não o time que tem que construir? Não. Acho que Ele não, anota o jogo lá do Fluminense e fala assim, é muito mais fácil, então eu vou fazer isso e vou sair com o resultado. É essa a estratégia do Carille? Não tem como ser dessa forma, mas... Você queria ser o Carille ou o Felipe Luiz? Não, mas é ele que falou, eu só tô perguntando. Não tem Minha como... resposta tá muito Não clara. tem como ser dessa forma, mas o Fla-Flu, para mim, foi, como eu já disse aqui, foi um jogo horrível, foi muito ruim, mas o Fluminense impôs dificuldades pro Flamengo, marcando em cima. Só que, aí vai o Carille e fala, não, então vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa, vou marcar o Flamengo em cima para criar dificuldades. Aí vai numa quebrada de bola, um exemplo, acontece que nem aconteceu com o Botafogo. Alguém raspa, o Bruno Henrique sai em velocidade disparada e marca um gol. Mas Tirando ele que os tem... seus caras do ataque ali te ajudam mais a marcar, né? Diferente de você ter um Arias correndo de um lado para pegar, um moleque novo para pegar do outro. Então, o Vasco, ele tem jogador para marcar assim, como o Fluminense conseguiu? Na frente? Difícil, né? Difícil, ainda mais com a linha de, por exemplo, se a linha de frente for Verratti, Coutinho, um exemplo, tá? Eu não acho que vai acontecer, mas se botar o Felipe Coutinho de segundo atacante, o Payet foi bem. Vou colocar o Payet e o Coutinho, então vamos fazer um exemplo. Não vai ter como ter essa marcação. Os três falaram junto, não dá. Não é isso, mas tipo... Se o Carille estiver vendo, ele deve ter tido a mesma reação. Não. Mas por exemplo, não tem como tu ter essa marcação alta. Até da forma que o Marra falou, por exemplo, então um atacante de velocidade que vai marcar pro Coutinho. A saída de marcação com Coutinho e Verratti não tende a ter uma marcação pressão alta. Sim. Você vai ter meio dois campo caras para fazer ali, para fazer a sombra e duas linhas de quatro para justamente fazerem a marcação. E marcando na linha do meio de campo. Exatamente. Só que se você descer muito, como o Marra falou, você está chamando o Flamengo todo pro seu campo de ataque. E aí é um risco muito grande. E é um risco muito grande. Só que se você marcar em cima, você dá campo. A tendência, para mim, vai ser com o Carille tentar marcar ali no meio-campo, naquela faixa entre as intermediárias, e tentar ficar com a bola. Eu acho que a defesa do Carille, que ele mesmo falou que o Vasco teria um pouco mais de posse de bola. Ele vai tentar fazer com que o Vasco fique com a bola. Porque aí você ficando com a bola, o time adversário tem menos chance de fazer o gol. Mas é difícil. Ele pegar a bola do Flamengo e falar, Flamengo, você não vai ficar com a bola, eu vou ficar. É muito qualquer difícil. Time do Brasil, assim, contra o Flamengo, qualquer time vai ter dificuldade. Agora, você baixando as linhas, tem o risco imenso dos caras estarem perto do seu gol, mas você tem uma vantagem também de tirar a velocidade dos rápidos de lado de campo. Porque eles não vão ter muito para onde correr. Só que aí o trabalho do Felipe é tão bom, mas tão bom, que você percebe pequenas associações fáceis no meio campo. Em pequeno espaço, o Flamengo já se acha. Aí tem o Felipe e tem a qualidade dos jogadores. Eles criam espaço, porque quase todos os times do Brasil vão jogar o Campeonato Brasileiro de 38 rodadas com as linhas mais baixas contra o Flamengo. Mas o Flamengo tem conseguido se virar. O Fluminense não foi bem assim. Mas eu vou dar um exemplo, aí eu queria te ouvir também. Vasco e Flamengo lá posicionados em campo, tá? Um exemplo. O Michael, de um lado, ou o Luiz Araújo, o Plata, do outro, além do Wesley e um Ayrton Lucas, se ele se recuperar. Como o Vasco, que só tem dois jogadores de velocidade, que são os dois laterais, como esses caras vão ficar correndo atrás desses para marcar, vão ter explosão para chegar ao ataque num possível contra-ataque. O campo fica gigante, né? Você escolhe o que você faz, ou eu marco ou eu ataco.
o campo fica enorme. O campo vai ficar muito grande. Você vai ter que dobrar a lateral. Então, isso que eu ia falar. Aí você vai Tá ver. vendo? E é o que o vascaíno não suporta. Não. Porque são os caras de velocidade. Aí vai voltar o que aconteceu no ano passado. Que lá era a dupla, Leandrinho e Piton. Não, mas aí tá claro que o problema é o elenco. Mas isso a gente tá falando há Isso bastante evidente, tempo. É evidente. Não é o Carille. Não. Acho que é uma situação diferente do que a gente estava comentando do Zubeldia no jogo contra o Palmeiras. Por isso que Ali tem um foco no treinador. Aqui não pode ter um foco no Carille. Não pode. Por isso que eu tô falando de defender com a bola. Porque aqui tá claro que existe uma diferença entre as equipes. Sim. Então, vamos lá, No jogo diretoria. Palmeiras-São Paulo você tem equilíbrio. Diretoria. Vamos lá, quem manda no Flamengo e quem manda no Vasco? Quem tá melhor nessa história? Flamengo. Tem alguém que manda. O Pedrinho, não dizendo que ele não manda, né? Mas não tem o suporte financeiro, não e tem vive organização. uma insegurança da liminar. Viveu uma interrogação. Diretoria. Aí você desce para técnico. Você tem um Felipe Luiz, que já tem 2 títulos, que já tem dado resposta, e um técnico que acabou de chegar. Sim. Que Aí um você vai- técnico que começou um trabalho agora. Aí você vai pro elenco. Não não preciso tem comparação conversar. também. O momento das torcidas. Não preciso conversar. Contexto histórico das duas equipes. Eu não preciso- É completamente diferente do tom do Palmeiras e de São Paulo. Claro. Completamente. O Palmeiras, que é detalhe, Palmeiras e que é, São Paulo existe um equilíbrio. que é um ajuste, que é uma condição e tal. Aqui, Aqui tudo. não existe. Mas a ideia inicial do Carille era exatamente no início do ano, era de ter a bola, né? Exato. Era Por um isso meio que eu campo toquei com a nesse bola, ponto. que se protegia com a bola, mas tinha dificuldade de fazer o Verrete jogar, não tinha ninguém avançado, além dos laterais no início do ano. E as soluções não foram dadas ainda. Não foram. Não chegou jogador de velocidade. E aí a torcida do Vasco, obviamente, fica... o Carille não tá conseguindo fazer esse time jogar mais gente. Por exemplo, tu vai botar um exemplo. Hugo Moura, Jair, Paulinho e Tietê. Pesado. Coutinho e Verrete na frente. Aí você vai botar 4 volantes. Você tá colocando 4 destruidores. E aí... Não tô falando que eles não têm qualidade para chegar ao ataque. Tietê O Paulinho, pode ajudar também. O Paulinho chega bem. Ele chuta bem de fora O da Tietê também chega bem. O Jair, como a gente já falou algumas vezes. O Hugo Moura também chuta bem. Mas a primeira função deles é destruir o ataque adversário. Não, e é erro zero, né? Sabe? Exatamente. Você não pode... Você tem que ter troca de passes o tempo todo e não deixar se apertar um pouquinho. Eu fico sempre pensando assim, o ataque adversário aperta um pouco e o time vai recuando. E aí vai chegar no Léo Jardim. E aí, se continuar a pressão, rifou e já devolveu a bola. E aí, como... E como é que tu vai quebrar a linha? Desculpa, Bruno. E como é que tu vai quebrar a linha? Eu? Um exemplo. Você tem 4... Tesoura? Tem uma tesoura aí? Você tem 4 volantes no meio. O Coutinho e o Verrete. Você só tem a opção dos 2 laterais. Sim. Um jogo fica óbvio, né? Você encaixa ali e não... Você vai fazer como? Aí, dito tudo isso, ficamos aqui conversando, não sei o que, uma bola era Rascão. pum, Verrete, Verrete de cabeça. acabou. Pode O acontecer. respeito voltou. Isso aí pode acontecer. Claro que pode. Claro que pode. Mas, até porque clássico clássico é clássico. Né? E vice-versa, né? Exatamente. Mas não só essa questão, mas também a possibilidade do Vasco não avançar para a próxima fase. Que era o que o Juvo estava falando, né? Ao mesmo tempo em que o Vasco O Vasco tá está em brigando. terceiro, Isso. com 14 pontos. É. Né? Tá Se a 3 ganhar, do ele Flamengo. encosta, se perder, perder, Ou ele briga pela liderança, ou ele pode, nessa reta final da primeira fase, ficar fora. O Vasco, até determinado momento, era o único invicto também, né? Do Campeonato Carioca. Mas era justamente aquele momento onde enfrentava as equipes Sim. mais fracas, né, da competição. Onde foi disputar a liderança com o Maricá. E é o perigo da sequência que o Jufo falou, né? De clássicos e de decisão, jogo de ida e de volta de Copa do Brasil. Então, assim, é você Péssimo isso. tá no meio de fevereiro já Sempre acontece, né? com a pancada começando pra tudo quanto é lado, né? É a última coisa que o Vasco precisa. Porque no meio de semana tem a Copa do Brasil e no final de semana Fluminense. Fluminense. E aí o jogo de É volta. Fluminense? É. Né? E depois o jogo de volta lá. Então é isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos trazer todas as informações do Flamengo que enfrenta amanhã o Vasco da Gama. O terceiro clássico aí nessa sequência. O Flamengo enfrentou o Fluminense, enfrentou o Botafogo e agora termina, né, essa sequência aí. E ficará apenas faltando uma partida para terminar o primeiro turno do estadual. O nosso Mengão, que se vencer o Vasco e o Volta Redonda não vencer a sua partida, tem a grande possibilidade de já conquistar a Taça Guanabara, né? Esse troféu é para quem termina o primeiro turno do estadual em primeiro. E nesse momento o Flamengo está em primeiro, assim como também o Volta Redonda. Só que o saldo de gols do Flamengo é muito alto, portanto, com uma derrota do Volta Redonda e uma vitória do Flamengo, o nosso Mengão deve aí conquistar o segundo título
desta temporada. Filipe Luís tem dúvidas na lateral para o jogo do Flamengo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. O elenco do Flamengo iniciou a preparação para o jogo contra o Vasco da Gama ontem, quinta-feira, no CD Ninho do Urubu. Na atividade, o treinador Filipe Luís não contou com a presença de Ayrton Lucas no campo, visto que o atleta ainda sente dores de um trauma no joelho esquerdo. Diante dessa situação, o lateral esquerdo do time rubro-negro segue como uma incógnita para o jogo deste sábado contra o Vasco da Gama, né? Lembramos que o lateral esquerdo, Alexandro, sofreu também uma lesão, deve ficar de fora por volta de 20 a 30 dias. E agora o Flamengo, que tinha outro lateral esquerdo à disposição, Ayrton Lucas, também sentiu uma lesão no joelho e agora sim tem essa dúvida, joga ou não joga contra o Vasco da Gama. Ele não jogou contra o Botafogo porque não teve condições, sentiram muitas dores, agora não se sabe. No treinamento de ontem ele não participou, então portanto tudo indica que Ayrton Lucas mais uma vez ficará de fora da partida contra o Vasco da Gama. O lateral esquerdo sofreu um trauma no joelho contra o Fluminense no último sábado. Na ocasião, o camisa 6 entrou no lugar de Alexandro, que também sentiu uma lesão na coxa. Dessa forma, Filipe Luís ficou sem opção para a lateral esquerda contra o Botafogo, tendo que improvisar Varela na posição. Por mais que Varela tenha sido improvisado na lateral esquerda, é um jogador que atuou muito bem nesse setor. Muitos aí achavam que por mais que ele não viesse com uma fase boa, poderia ir prejudicar o Flamengo diante de um clássico muito complicado. Mas ele jogou bem, foi bastante firme nas jogadas. Claro, ele não apoiou tanto como se jogasse na direita, porque ele é lateral direito, né? Questão de lógica, ele estava jogando torto, entre aspas, vamos dizer assim. Mesmo assim, ele conseguiu atuar bem e ajudar o Flamengo a conquistar a vitória diante do Botafogo. Ainda com dores no joelho, Ayrton Lucas não participou das atividades desta quinta-feira com os demais companheiros no campo. Desse modo, a presença do lateral contra o Vasco será definida no treino desta sexta, que acontece no final desta tarde. Além de Ayrton Lucas, outro jogador também foi ausência na atividade, Juninho. O atacante deixou o gramado logo nos primeiros minutos do confronto contra o Botafogo, né? Mais um jogador do Flamengo sentindo lesão, né? Impressionante como os caras do Flamengo sentem lesões. Após realizar exames, o atleta não teve lesão confirmada, porém tem um edema na região. Com isso, o camisa 23 irá passar por um último teste. O Flamengo de Filipe Luís entra em campo neste sábado para encarar o Vasco da Gama pela 10ª rodada do Carioca. O clássico acontece às 21h45 no Maracanã. E o horário do jogo mais uma vez chama atenção, né? O Flamengo, assim como também muitos clubes do futebol do Rio de Janeiro, estava reclamando com relação aos horários dos jogos. Em jogos pela parte da tarde era impossível atuar pela questão de ser muito quente, né? O Rio de Janeiro neste momento está muito quente, então isso prejudica bastante o andamento da partida. Os jogadores cansam muito mais rápido, então os jogos agora foram para 9h45 da noite. Penso eu que um horário muito aquém daquilo que o torcedor espera, goste de assistir. Porque o torcedor que sai da sua casa de um lugar muito distante do Maracanã vai chegar em casa 1h da manhã, 2h da manhã. Então penso eu que poderia ter colocado um meio termo. Já que à tarde fica impossível de jogar bola, por que não colocar de 7h da noite, 8h? Agora 9h30, 9h45, né? Para mim é um horário muito tarde. Então é isso aí, nação. Participa aqui do nosso vídeo, deixa sua opinião nos comentários. Para você, qual a formação e escalação ideal para o Flamengo enfrentar o Vasco da Gama? E coloque aí nos comentários.